Queridas, tudo bem? Que a paz do Senhor esteja com a sua vida, com a sua casa, com a sua família. Essa semana, a mulher que nós vamos estar estudando é Maria, mãe de Jesus. E na história dela, eu tiro 7 características que nos inspiram, né? Porque a série é Mulheres que Inspiram. E eu vejo em Maria 7 características muito importantes que faz com que ela nos ensine muitas coisas. Eu vou estar lendo aqui com vocês em Lucas 1, 26 ao 38, que diz assim: Nascimento de Jesus é anunciado. Quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. O anjo levava uma mensagem para uma virgem que tinha casamento contratado com um homem chamado José, descendente do rei Davi. Ela se chamava Maria. O anjo veio e disse: Que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada. O Senhor está com você. Porém, Maria, quando ouviu que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar. E, admirada, ficou pensando no que ele queria dizer. Então o anjo continuou: Não tenha medo, Maria. Deus está contente com você. Você ficará grávida, dará à luz a um filho e porá o nome dele de Jesus. Ele será um grande homem e será chamado do Filho de Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo rei, como foi o antepassado dele, o rei Davi. Ele será para sempre rei dos descendentes de Jacó, e o reino dele nunca se acabará. Então Maria disse ao anjo: Isso não é possível, pois eu sou virgem. O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Deus Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso o menino será chamado de Santo e Filho de Deus. Fique sabendo que a sua parenta Isabel está grávida, mesmo sendo tão idosa. Diziam que ela não podia ter filhos. No entanto, agora ela já está no 6º mês de gravidez, porque para Deus nada é impossível. Maria respondeu: Eu sou uma serva de Deus, que aconteça comigo o que o Senhor acabou de dizer. E o anjo foi embora. Eu estou lendo numa Bíblia na linguagem de hoje, tá? Por isso está uma linguagem assim bem simples, bem fácil de entender. Algumas Bíblias, no versículo 38, ela fala: Eis-me aqui, que seja feita a sua vontade, né? Algumas Bíblias está escrito dessa forma. Mas eu escolhi ler nessa porque essa é mais fácil para a gente entender, para a gente compreender o que aconteceu. Né? Maria é uma mulher muito conhecida, uma das mulheres mais conhecidas da Bíblia, né? Porque ela foi mãe de Jesus, o Cristo, Filho do Deus vivo, né? O Rei, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ela foi uma mulher muito, muito corajosa, e é uma mulher que até hoje se fala sobre ela, por isso eu escolhi trazer ela para a gente falar no Mulheres que Inspiram. Né? Algumas pessoas estudiosas falam que quando ela foi escolhida para ser mãe de Jesus, ela era bem nova, ela tinha menos de 20 anos. Né? Porque as meninas, antigamente, nessa época, casavam bem novas. Ela, né, era uma adolescente, jovem, ela era bem nova quando isso tudo aconteceu. E eu tirei na história de Maria, nessa semana, estudando, né, pensando, meditando sobre a vida dela, 7 características que Deus viu em Maria, por isso que Deus escolheu. Por quê? Porque Maria poderia ter sido tantas outras mulheres naquela época, tantas outras, né, que tinham, tantas outras. Por que Deus foi e escolheu logo Maria? Para ter essa grande missão de ser mãe do Messias, mãe do Cristo, mãe de Jesus, né, o Filho de Deus, mãe do nosso Salvador. Por que logo ela? Ela era uma mulher especial. Ela era uma mulher que inspira. Por isso ela foi escolhida. Então a gente vai estar falando sobre 7 características de Maria que nos inspira, e que nós possamos, se não temos essas características, que a gente possa pedir a Deus para ter, para Ele nos dar essas características, para que nós possamos ser mulheres que vão inspirar essa geração. Primeira coisa, disponibilidade. O anjo veio e falou com Maria, e você não vê Maria discutindo com o anjo muita coisa. O anjo falou para ela: olha só, você vai ficar grávida do Espírito Santo, o que vai vir no teu ventre vai ser o Rei, vai ser o Senhor,
filho de Deus, o poder do Espírito Santo vai vir sobre a tua vida e você vai ficar grávida, porque é um propósito. E ela falou, eis-me aqui. No versículo 38 dessa Bíblia fala assim, eu sou a serva de Deus, que aconteça comigo, o Senhor acabou de dizer. Algumas Bíblias falam, eis-me aqui, eu estou aqui. Ela aceita. Então, a primeira coisa, disponibilidade. Ela estava disponível para que Deus se cumprisse na vida dela, os propósitos dele. Independente do que iria acontecer, ela estava disponível. Então, a primeira coisa que a gente aprende com ela, estar disponível. Ah, mas disponível para assistir um evento na igreja, eu estar lá ajudando. Eu não estou falando disso. Eu estou falando estar disponível para Deus. Estar disponível para o Espírito Santo pegar a tua vida, o Espírito Santo pegar a tua história e fazer algo tremendo. Fazer a tua história, a tua vida, algo que vai impactar uma geração, algo que vai ser referência para as mulheres, algo que vai ser referência para famílias, algo que vai ser uma história de vida que vai ser contada e vai trazer um exemplo, né? Vai inspirar muitas outras mulheres através da tua vida, através da tua história. Então, a disponibilidade que eu estou falando é, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, faz a tua vontade na minha vida. Eis-me aqui, Senhor, cumpre em mim os teus propósitos. Eu estou disponível. É estar disponível para Deus, disponível para que Ele use a tua vida, disponível para que Ele use a tua história, para que Ele possa manifestar a glória dEle nessa terra, para que Ele venha manifestar a glória dEle nessa geração, e impactando outras mulheres, inspirando outras mulheres. Então, a primeira característica de Maria é disponibilidade. A segunda, coragem. Nós vemos aqui uma mulher corajosa. Uma mulher corajosa, porque hoje em dia, dependendo da idade que uma moça fica grávida, dependendo das condições, ela é muito julgada. Você imagina naquela época. Se nós, presta atenção, estamos lendo essa história aqui, porque depois, tudo isso que aconteceu veio a público. Mas até então ninguém sabia, era Maria e José somente. Depois que Jesus veio, essa história veio a público. Mas muitas pessoas deviam desconfiar de Maria, muitas pessoas deviam julgar ela, muitas pessoas poderiam apedrejar ela, muita coisa poderia acontecer com ela, mas ela foi uma mulher corajosa. Ela não se importou com a opinião das pessoas, ela não se importou o que as pessoas iam falar dela, o que a sociedade ia falar dela, que as pessoas iam julgar ela. Corajosa, é uma mulher de coragem. Sabe por que eu estou falando isso? Porque muitas das vezes nossa vida, a nossa história vai passar por processos, por momentos, por situações difíceis, que nós vamos ter que ter coragem, porque as pessoas vão te julgar, as pessoas vão falar de você, as pessoas vão criticar a tua vida, falar da tua história, julgar o que está acontecendo, porque elas não vão entender o que Deus está fazendo na tua vida, elas não vão entender o plano de Deus na tua vida, elas não vão entender aquilo que Deus está fazendo e aquilo que Ele quer fazer, mas você precisa ser corajosa, você precisa crer que aquilo que Deus te falou vai acontecer, que a promessa que Ele liberou sobre a sua vida vai se cumprir, que não importa a opinião das outras pessoas, não importa, ela não se importou com a opinião de ninguém. Ela foi corajosa. Não vou entrar nesse tópico, que é um outro tópico que eu coloquei. Coragem. Outra coisa que eu vejo, Maria teve Jesus numa estrebaria. Ela poderia ter tido, né? Como as outras mulheres em casa, como a parteira. Mas Jesus nasceu numa estrebaria, num lugar humilde, num lugar simples, num lugar inadequado. O Filho de Deus nasceu naquele lugar. Não tinha nenhuma parteira ali. Foi tudo muito improvisado e Jesus estava nascendo ali, uma mulher corajosa. Ela viajou, né, com José, né, com criança pequena, foge daqui, vai para ali quando Jesus já era maior, um pouquinho, porque queriam matar o menino. Ela foi uma mulher de coragem, porque ela só não passou perseguição na gravidez, ela passou perseguição depois que Jesus tinha nascido também. Porque os magos viram o sinal e foram adorar. E eles acabaram comentando
E veio uma lei, não, o rei daquela época, lá onde eles moravam, queria matar os meninos, então eles tiveram que fugir. Então ela passou perseguição com criança pequena, ela passou perseguição com Jesus pequeno, ela passou perseguição com Jesus no ventre, ela foi uma mulher de coragem, então nós precisamos ser mulheres de coragem. Porque aceitar o eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, faz a tua vontade, precisa de coragem. Não pode ser medrosa, não pode ser uma mulher que tudo fica com medo, tudo fica acuada, tem que ser uma mulher de coragem. A palavra de Deus nos diz, porque o Senhor não nos deu um espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. Então, outra coisa que eu aprendo com Maria é uma mulher de coragem, uma mulher corajosa. Terceira, que parece um pouco assim, uma mulher ousada. Uma mulher ousada, sabe? Não se importou com aquela época, com os costumes, com a religião, com o julgamento das pessoas. Às vezes nós temos experiência com Deus e com o Espírito Santo, Ele fala com a gente precisa que Ele fale novamente, a gente precisa que Ele confirme novamente. Eu não sei como que era o relacionamento dela com Deus, mas ela teve uma experiência com Deus, o anjo falou com ela, e ela foi ousada, ela acreditou, ela tomou posse, ela sempre falou, eis-me aqui, e foi, sabe? Ela não ficou perguntando, ela não ficou temerosa, por isso que Deus escolheu ela, Ele sabia que ela estava pronta, Ele sabia que era ela. Quarta coisa, ela era uma mulher de caráter, ela era íntegra, ela era justa. Eu coloquei essas características juntas, ela era íntegra, justa, de caráter. Eu queria falar sobre isso. Hoje em dia, a gente vê muitas mulheres na nossa sociedade com desvio de caráter muito grande. Muitas mulheres. Deus está procurando mulheres íntegras, mulheres puras, mulheres santas. Muitas mulheres usando o poder feminino, usando a sensualidade para fazer tantas coisas terríveis. Mulheres sem temor a Deus, mulheres sem respeito, mulheres sem reverência, mulheres sem temor a Deus nenhum. Querido, Deus está procurando, querida, mulheres tementes a Deus, mulheres íntegras, mulheres justas. Você acha que Ele ia escolher qualquer uma para educar o Filho de Deus? Quem educou esse menino foi Maria e José. E a gente sabe a responsabilidade como mãe de educar uma criança. Maria foi escolhida para educar o Filho de Deus, para ensinar ele, ensinar os princípios, ensinar ele os valores, ensinar ele a ser um rapaz educado, ensinar ele a ser um rapaz respeitoso. Porque quem cuidou de Jesus, né, até ele começar o ministério, até a idade adulta, foi Maria e foi José. Ele era uma pessoa comum, como qualquer um. Ele era humano. Então, ela foi uma mulher justa, ela foi uma mulher íntegra, ela foi uma mulher de caráter. Uma mulher que ela não se envaideceu. Esse é meu filho, é o Filho de Deus. Quando ele já estava crescido, porque ele realizava milagres, prodígios, ele foi um grande homem que fez muita coisa. Ele teve uma morte de cruz, mas ele fez muita coisa antes disso. Ela não se envaideceu, ela era uma mulher íntegra. Então, queridas, Deus procura mulheres íntegras, mulheres justas, mulheres honestas, mulheres santas, mulheres que não sejam mentirosas, mulheres que não usem sua beleza para sensualizar, mulheres que saibam se comportar, mulheres sábias, como a palavra de Deus fala em Provérbios. Mulher sábia, uma mulher sábia. Maria foi uma mulher sábia, foi uma mulher íntegra, uma mulher justa, uma mulher santa, que nós possamos ser esse tipo de mulher. Santidade está muito além do vestir. Santidade é o teu pensar. Santidade é o teu se comportar. Santidade é como que você usa suas redes sociais, é as fotos que você posta, é com quem que você conversa. Santidade é a forma como você fala, a sua intenção, a sua postura, o seu comportamento. É muito mais do que roupa. Porque às vezes a pessoa está com uma roupa de santo e um comportamento profano. Então, santidade envolve muita coisa, vai muito além do que uma roupa. Santidade é uma vida de santidade. Santidade, Deus vê no teu coração se tu tem santidade ou não. Então, que tu possa ser uma mulher santa, uma mulher íntegra, uma mulher de caráter, porque foi por isso que Maria foi escolhida, pelo caráter que ela tinha. Outra, que eu até falei um pouco antes, não se importava com a opinião dos outros.
Muitas das vezes a gente se preocupa demais com o que as pessoas vão pensar, com o que as pessoas vão dizer. A gente se preocupa mais com a opinião dos outros a nosso respeito do que a opinião do próprio Deus a nosso respeito. Olha só, que coisa. Querida, naquele dia, quem vai falar, vinde bendita de meu Pai, pro reino que está preparado para vós. Que eu tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, estava nu e vestiste-me. Vem, entra no gozo do teu Senhor. É o Senhor, é aquele que está lá no céu e te vê 24 horas por dia. Não é o vizinho da direita, da esquerda, o irmão da igreja, não é. É o Senhor. Então, querida, para de se preocupar com a opinião dos outros. A opinião de Deus a seu respeito, aquilo que Ele sabe que você é. Eu aprendi uma coisa que fala assim, que reputação é diferente de caráter. E Deus, Ele não está preocupado com a tua reputação. Isso é tremendo. Eu aprendi com pessoas de Deus que falam, Deus não está se preocupando com a sua reputação. Reputação é o que os outros pensam de você. Deus não está preocupado com a tua reputação. Deus está preocupado com o teu caráter. Porque reputação é o que as pessoas pensam sobre você. Caráter é quem você realmente é. E Ele sabe quem você é. Então Maria, ela não estava preocupada com a reputação dela. Ela estava preocupada em cumprir a vontade de Deus. Em viver aquilo que Deus tinha planejado. Essa era a vontade de Maria. Esse era o propósito dela. Ela não estava preocupada. Então se cura, querida. Essa preocupação excessiva. Eu já fui assim. Deus me curou. Graças a Deus disso. Mas eu fui assim. Eu sei que muita gente se preocupa demais com a opinião dos outros. Se preocupa demais com o que as pessoas vão pensar. As pessoas vão pensar de mim se eu fizer isso. As pessoas vão pensar de mim se eu não for em tal lugar. Que as pessoas vão... Tudo que as pessoas vão pensar. Deus te vê. Ele sabe quem você é. O que Ele vai pensar... E o que Ele sabe sobre você é o que importa, não o que as pessoas vão pensar. Então, outra coisa, se preocupa com o teu caráter, não com a tua reputação. Penúltima coisa, ela era uma pessoa simples, humilde, sem frescura. Sabe por que eu estou falando isso? Porque ela teve Jesus numa estrebaria. Ela passou sufoco, sabe? Não sei se você é mãe, eu sou mãe. Ela passou sufoco com criança. Ela teve Jesus em situações, assim, bem precárias. Ela não teve frescura. Entendeu? A gente vê uma geração de mulher muito fresca, muito nhenhenhé. Sabe? Deus está procurando, queridas, mulher sem frescura, mulher humilde, mulher sem frescura, mulher simples. Sabe? Humildade, vamos entrar numa coisa, não tem nada a ver com a roupa que você está vestindo, se você faz unha, se você faz sobrancelha, se você faz seu cabelo, humildade não tem nada a ver. Eu amo fazer meu cabelo, gosto de fazer minha unha também, mas assim, se você precisar se submeter a processos delicados, você vai se submeter. Se você precisar passar por situações, você não vai ter frescura. Se você precisar fazer coisas que vai mexer com tua humildade, vai mexer com o teu ego, você vai fazer. Entende? É isso que eu tô falando. Se Deus te colocar em situações que vai mexer com o teu ego, você vai ser humilde, você vai ser simples. Se Deus te colocar em situações que vão mexer, sabe, com você, em áreas que você não está acostumada, você não vai ter frescura. Você vai ser simples. Por que Deus está falando tudo isso? Porque eu creio que Deus procura mulheres assim. Porque Maria foi uma escolhida por Deus. Então, se ela foi escolhida é porque ela tinha... Eu creio que Deus, no céu, estava procurando uma mulher adequada. E Ele achou Maria. E se Ele achou Maria, é porque ela tem muita coisa que nos ensina. Ela foi uma mulher que inspirou. Então, não era qualquer uma que podia ser o filho de Deus. Ela teve uma grande responsabilidade. Então, ela é uma mulher que nos ensina muito. Foi uma mulher que nos inspirou muito. Era uma mulher, sabe, que tem muita coisa nela que a gente precisa ser. Se a gente quiser ser mulher, vamos ser mulheres que vão inspirar essa geração. Mas também, se tu quiser ser uma mulher comum, como qualquer outra, seja. Eu estou ministrando aqui para mulheres que querem ser mulheres que inspiram. Mulheres que vão marcar essa geração. Mulheres que vão deixar a sua marca nessa geração, nesse tempo. Então, seja uma mulher sem frescura. Seja uma mulher que se cuida, uma mulher que se arruma, uma mulher assim que, se cuida, mas seja uma mulher sem frescura. Seja uma mulher humilde. Porque Deus está procurando mulheres desse tipo. E o último, ela foi uma mulher sábia. Sábia. Isso é algo muito marcante e muito importante que eu aprendo com Maria. Foi uma mulher sábia.
ela foi uma mulher sábia. Sabedoria para falar, sabedoria para agir, sabedoria para entrar, sabedoria para sair, sabedoria para vestir, sabedoria para educar o filho, sabedoria. A gente precisa de sabedoria para tudo. Eu tenho aprendido nesse tempo na minha vida a pedir sabedoria para Deus, para tomar atitudes simples no meu dia a dia. Deus, me dá sabedoria para fazer isso, me dá sabedoria para fazer aquilo, me dá sabedoria para tomar tal atitude, me dá sabedoria, Senhor, eu preciso de sabedoria. Então ela foi uma mulher sábia. Algo muito importante que nós precisamos ser, a gente vê uma geração de mulheres que não são sábias. O que eu estou falando? Como se sábia? Sábia para tudo, querida. Eu não estou falando sábia para dar uma palestra, sábia para dar uma pregação. Estou falando sábia em todas as áreas da sua vida. Sábia no seu trabalho, sábia na sua casa, sábia no seu dia a dia, sábia em tudo. A gente precisa ser sábia. Porque Maria foi uma mulher sábia. Acredito eu, por isso que ela foi escolhida por Deus para ser mãe do Filho de Deus. Então, que a gente possa pensar em tudo isso que eu falei. Eu acredito que Maria tem muito mais qualidade, muito mais coisa. Mas eu escolhi essas 7 para estar falando, porque se a gente conseguir buscar o Senhor e nessas 7 áreas a gente andar alinhada com a vontade de Deus para a nossa vida, já vai ser bênção. Ele já vai poder nos usar nessa geração poderosamente. Então, querida, eu queria orar com você agora, para que nós possamos ser assim como Maria. Temos essas características. Pai, em nome de Jesus, nesse momento, eu coloco a minha vida e a vida dessa mulher que está assistindo diante de Ti. E que o Senhor possa forjar em nós mulheres, Pai, disponíveis para Ti. Para que o Senhor possa nos usar onde e como o Senhor quiser. Mulheres de coragem, mulheres ousadas. Mulheres íntegras, justas, com caráter irrepreensível. Mulheres que não se importam com a opinião dos outros. Mulheres humildes, simples, sem frescura. Mulheres sábias, mulheres de Deus, cheias do Espírito Santo. Que nós possamos ser essas mulheres. Molda em nós essa mulher. Molda em nós, Pai. Que nós possamos ser essas mulheres. Forjam o nosso caráter. Para que possamos ser mulheres que vamos inspirar essa geração. Muito obrigada por esse momento. Muito obrigada por aprendermos mais uma vez com mais uma mulher que inspira. Maria, mãe de Jesus, o Filho de Deus. Querida, essa foi mais uma palavra da série Mulheres que Inspiram. Que possa ter te abençoado e te edificado muito. Que Deus te abençoe. Até semana que vem, para que a gente possa estudar a próxima mulher